Números decimais. Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais. Ou não, né? Os números decimais são formados por uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e uma parte decimal, que vem depois da vírgula. Sabemos que não existem somente números inteiros. Os números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Entre o 1 e o 2, por exemplo, existem vários números decimais. 1,1, 1,2. Tem outros, né? 1,25. 1,007, infinitos. Repare na sua régua. Entre os valores inteiros existem os valores intermediários. Esses são os números decimais. Números decimais, olha lá a régua, tá? E aqui ele está sinalizando, ó, por exemplo, aqui 0,5, aqui a estrelinha rosa. Mas aqui, ó, 2,4 está aqui, ó, entre o 2 e o 2,5, tá? 1,7 aqui, ó, entre 1,5 e o 2. Esses são os números decimais. Notação decimal, então você tem a parte inteira, que está em azul, e as partes decimais, que está com essa corzinha aqui bonitinha, tá? Para ler números decimais, é necessário observar a localização da vírgula, que separa a parte inteira da parte decimal. Olha aqui, não tem parte inteira, 6 décimos, porque uma casinha depois da vírgula está aqui, ó, décimos, se tiver só um número. 0,37 não tem parte inteira, você lê a parte decimal, 37, duas casas, centésimos. Três casas decimais, depois da vírgula, milésimos. Aqui, ó, 189 milésimos, não tem parte inteira. Quando tem a parte inteira, você lê a parte inteira normal, 3 inteiros, uma casa depois da vírgula, a gente já sabe que é décimos, ó, 3 inteiros e 7 décimos. Aqui, ó, 13 inteiros, duas casas decimais, 45 centésimos. 130 inteiros, 824 milésimos. Ó, três casas decimais depois da vírgula. Comparar número decimal. Primeiro, você deve comparar a parte inteira, isso é antes da vírgula. Se a parte inteira for maior, o número é maior. Segundo, arredondar as casas decimais e comparar as décimas, centésimas e milésimas. Então você tem que comparar, ó, por exemplo, aqui, ó, você tem 1 inteiro e 7 centésimos é maior que 1 inteiro e 4 centésimos, duas casas decimais. Por quê? Depois a parte inteira é igual, a parte da casa aqui, ó, dos décimos é igual, a parte dos centésimos, o 7 é maior. Por isso que esse número é maior que esse. Aqui, ó, três números aqui com a parte inteira nula. Aqui, na parte dos décimos, ó, aqui temos o 9, 9, 7. Então, esse é menor que todos. E aí vamos comparar esse com esse. Ó. A parte do centésimo, 9, é maior que o 8. Tá? Então, é dessa forma que a gente compara números decimais. Operações com decimais. Adição e subtração você aplica as mesmas regras. Tá? Você iguala o número de casas decimais com acréscimo de zero. 1,28, 1 inteiro e 28 centésimos, 2 inteiros e 6 décimos, 38 milésimos, tá? Você vai ver que aqui, ó, tem duas casas decimais depois da vírgula, aqui tem três, então, e aqui só tem uma. Todas as parcelas da soma, você vai igualar o número de casas com o que tem maior. Então, por exemplo, ó, 1,28, eu coloquei 1,280, tá? Para igualar três casas decimais. 2,6, 2,600, ó. E aí, depois, você coloca a vírgula debaixo de vírgula, ó, na mesma direção, e efetua a adição colocando a vírgula na soma alinhada com as demais. Então, você vai fazer a soma normal, ó, 8, 8, 3, 11 vai 1, 3, 6, 9, vírgula embaixo de vírgula segue a sequência, por aí vai. Aqui o segundo exemplo. Ó, esse número tem uma casa depois da vírgula, esse tem dois e esse não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então, todas as parcelas têm que ter duas casas depois da vírgula. Então, você vai botar lá 35,40 para ter duas casas decimais, o 75 centésimos normal. Olha o 47. Você agora coloca uma vírgula e completa com dois zeros. Você sempre completa com zeros, tá? E faz a soma. A regra vale para subtração também. Ó, duas casas decimais, três casas decimais. Completei
aqui com 3 casas decimais, o 3,97 virou 3,970 e faz a conta de subtração normal, sempre alinhando as vírgulas e colocando uma abaixo da outra. Multiplicação. A multiplicação, o que a gente tem que fazer? Você vai multiplicar aqui, ó. O que você faz? Tá vendo essa parte laranja do número? São os números que estão depois da vírgula. Você tem que contar quantas casas decimais tem depois de todos os fatores envolvidos. Ó. Então aqui tem 3 casas decimais, ó, 2 mais 1, 3 casas decimais. Tá? Demais, esquece a vírgula, você vai fazer a multiplicação normal. 349 multiplicado por 25, normalmente. Quando chegar no final dessa conta aqui, ó, você vai achar 8.725. E aí, essas 3 casas decimais que você contou no início do processo, você vai contar da direita para a esquerda, tá? Vindo daqui para cá, ó. 1, 2, 3 casas decimais. Da onde que são essas 3 casas decimais? Lá no início da conta, você contou quantas casas decimais tem depois da vírgula. Olha aqui, ó. Aqui tem 3 casas decimais e 3 casas decimais. No total, 6 casas decimais. Quando você fez a conta, esquece a vírgula. Deu lá 23.946. E aí você tem que colocar essas casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, mas aí você tem que colocar mais uma para fazer o 6. 6. E aí você completa com 0. E aí você termina a conta. Dessa forma que você faz multiplicação. Divisão. Divisão, você tem que, primeiro, igualar o número de casas decimais com acréscimos de 0. Depois, elimina as vírgulas. E por último, você faz a conta. Então aqui, ó. Aqui ele está fazendo o seguinte. 7,5 dividido por 3. Tá? Quanto é que dá essa conta? Você coloca um zero aqui para igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Ok? E aí, ó, você vai colocar aqui o seguinte. Vai eliminar a vírgula. Olha aqui. Depois de apagar as vírgulas e zeros desnecessários, a conta fica assim. 75 dividido por 30. E você faz a conta normal. Primeiro passo. Igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Depois, elimina a vírgula. E por último, faz a conta normal. Então lá, olha o exemplo 1. 0,6 dividido por 0,02. Na leitura normal, 6 décimos dividido por 2 centésimos. Tá? Então aqui, ó, eu tenho 2 casas decimais aqui e aqui só tem uma. Olha como é que eu coloco um zero aqui, ó, para completar. Ficou 2 casas decimais, 2 casas decimais. É o primeiro processo. Depois, elimina a vírgula. 0,60 virou 60, 0,02 virou 2. Faz a conta normal. 25,44 dividido por 5,3. Completei aqui com zero e dividi 2.544 por 530. Aí os exercícios, se esses amigos comprarem todos os produtos da vitrine, quantos reais irão pagar? Irão gastar, você coloca a vírgula embaixo de vírgula, tá tudo bonitinho, somou, acabou. Aqui a multiplicação, aquela regrinha que eu falei, você vê aqui, ó, tem 3 casas decimais depois da vírgula. Tem 2 no multiplicando e 1 no multiplicador, tá? E aí, ó, faz a conta normal, multiplica normal. No final, você tem que contar da direita para a esquerda o quê? 3 casas decimais. 1, 2, 3.